Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, né? E é com muito prazer que nós, das Soluções Domínio, recebemos vocês aqui conectados para esse nosso webinar. Para quem não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, especialista em eventos. Aí agradeço a participação de todos, mais uma vez aqui, contando com o nosso atraso aqui, mas vamos realizar o nosso webinar que nós preparamos para vocês hoje. Então, o nosso encontro de hoje vai ser um bate-papo, né? Contabilidade em debate. Nós trouxemos aqui alguns dos nossos clientes, né? Referências aí da cidade de Curitiba. Me perdoe se eu falei o nome da cidade errado, mas depois vocês vão também se apresentar melhor aí para o pessoal que nos acompanha. Como eu falei, o nosso encontro de hoje será um pouco diferente, né? Que a gente está acostumado a fazer. Então, nossos convidados aqui irão trazer para vocês, vamos fazer um bate-papo descontraído, trazendo experiências, desafios e as escolhas certas que ajudaram a crescer com sucesso. Nossos convidados de hoje aqui está conosco, né? O Rafael, o Leandro e o Gessé. Fabrício seria o nosso mediador, mas, como eu comentei, devido aos problemas, ele não conseguiu conectar. Mas antes de eu passar para eles, desculpa estar aqui conosco também a Taine, que ela é colaboradora, ela trabalha junto comigo aqui na área de marketing. Mas antes de passar para eles se apresentarem melhor, eu vou passar aqui na tela, deixar aqui na tela para vocês um QR Code. Esse QR Code aqui vem nos acompanhando há um bom tempo, né? Esse QR Code dá direito a você um desconto especial, caso você queira, deixa eu mostrar aqui, caso você queira contratar as soluções domínio da Thomson Reuters, né? Então, você pode clicar aí nesse QR Code, ler, preencher o formulário, que nós vamos entrar em contato com você, verificar a sua real necessidade e passar o desconto especial. Você que não é cliente pode contratar, né, que estiver contratando aí o nosso domínio Start, o domínio Plus, o domínio Premium, a gente tem um desconto especial. Se você é cliente e pretende ampliar aí com os modos que a gente tem, ou trabalhar com o domínio web, o Colossus Auditor, um outro módulo que a gente tem, o Onvio Message, Onvio Processos, você também preenche, que nós entraremos em contato e a gente passa aí o desconto especial para você, certo? No final também eu mostro novamente aqui o QR Code, mas agora para a gente iniciar o nosso encontro, eu vou passar a palavra aí para os nossos convidados de hoje. Vamos iniciar com o Gessé, né, para ele fazer melhor sua apresentação e a gente começar aqui com o nosso encontro. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Géser, eu sou aqui da Conflex Contabilidade. Hoje eu sou mais responsável pela parte de marketing e junto comigo, que vai se apresentar na sequência, o Rafael, também aqui da Conflex também. A gente chama Contabilidade, que a gente tem 14 anos de mercado, e a gente iniciou ela bem nichada a planos de saúde. E agora a gente está criando novos desafios aí no mercado. Meu nome é Rafael Rezec, né? Eu sou gerente aqui do escritório da Conflex Assessoria Contábil. Como o Géser falou, a gente tinha um foco antes que era plano de saúde, né? Hoje nosso foco tem sido uma abertura para os novos clientes, novos ramos, novos segmentos. Trabalho com contabilidade desde 2008, né? Já tenho uma boa experiência aí nesse ramo. Leandro. Muito bem, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Oliveira, eu sou gerente da Mais Um Gestão de Contabilidade. A nossa contabilidade aqui no centro de Curitiba, ela já está há 11 anos. E o nosso foco é em administração. A gente tem uma expertise muito grande na parte de varejo, em relação ao supermercado. Nós atendemos todos os tipos de empresas. Já estamos na domínio desde 2017 e, graças a Deus, com esse apoio, a gente está crescendo bastante.
Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Taine, eu faço parte do time de marketing aqui da Thomson Reuters, e já vou dar início aqui ao nosso bate-papo nessa área de mediação. E eu acho que o que aconteceu hoje entre nós, nessas conexões de webinar, nesse mundo digital, é muito do exemplo do que a gente vai falar hoje, né? O mercado é dinâmico, ele muda muito rápido e muitas vezes a gente tem que tomar algumas iniciativas para resolver aqueles problemas do nosso dia a dia, ou também tomar decisões que são fundamentais para o nosso futuro, para o futuro do nosso negócio. Então, acho que a gente pode trazer, já iniciar com essa reflexão do quanto a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser ágil em algumas situações que saem um pouquinho do nosso controle. E como a gente vai falar de maneira geral de gestão contábil, a gente vai falar de como é que se posiciona no mercado, como é que a gente faz as escolhas certas. E eu queria já começar falando sobre as escolhas certas. Então, queria verificar com vocês um item que eu acho que é bem importante a gente citar, que é qual é o primeiro passo quando a gente abre uma contabilidade, né? Qual é o primeiro passo? Qual é a escolha mais importante que a gente deve fazer nesse momento? É escolher segmento? É olhar para um parceiro? É identificar o mercado e ver as oportunidades? Vou pedir já para, quem sabe, o Leandro iniciar essa resposta falando do que olhar nesse primeiro momento em que decidi abrir uma contabilidade, decidi abrir o meu negócio, qual é o primeiro passo que eu devo tomar? Leandro, vou pedir para te começar essa resposta para nós e depois, Gessé e Rafa, fiquem bem à vontade de contribuir. Mas Obrigado, antes do Taine. Leandro dar a resposta dele, Leandro, desculpa aí, eu vou falar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando que a gente tem um quadro de perguntas. Se eles tiverem perguntas também para fazer para vocês, podem entrar aqui no quadro de perguntas, deixar a pergunta aqui, que nós, durante o nosso debate, a gente vai levar a pergunta deles para vocês também. Obrigada, Leandro. Pode continuar. Já imagina, Silvio. Bom, quando se inicia um negócio, dificilmente você inicia um negócio do tamanho da Thomson Reuters, né? Você começa ele pequeno. E no momento que você começa, normalmente você não pode escolher os seus clientes ou o segmento que você quer atuar. Você vai ter que primeiro fazer a sua carteira e aí, na medida que você vai crescendo, aí você pode meio que escolher o seu segmento. Assim como nós, né, temos a expertise em varejo, questão do supermercado, né, mas também a gente não deixa outros clientes que venham a buscar aí o nosso serviço sem atendimento. Mas um ponto, acho que crucial, que a gente precisa observar na questão do serviço e também do crescimento da empresa é a melhoria contínua, né? Partimos lá dos primórdios, onde os contadores faziam tudo em livro, escrito à mão, né, escrito a lápis, depois com carbono e tudo mais. Hoje, o computador ele veio superando, né, todas essas questões. E, obviamente, que junto com essa questão tecnológica, que vem sempre tomando espaço dessas questões analógicas, um sistema ele é muito importante. Como a Taine falou, essa questão de tecnologia, ela é uma questão que veio para ficar, né? Então, o início hoje de quem está começando no mercado, ele é muito mais acelerado do que era na nossa época, 10, 12 anos atrás, assim como era a contabilidade ali do Rafael e do Gessé. Hoje você entra no mercado, ele já é super acelerado, né? Então, hoje, eu vejo, se fosse para abrir uma contabilidade hoje, eu creio que você ter uma ferramenta que automatize os seus processos para que você consiga atender mais sem perder a qualidade, eu acredito que é essencial. Se é Gever, né? Gesser. Gesser, eu não acerto o teu nome. Não tem problema, é muito diferente. A pergunta, com a resposta do Leandro, o Rafael também fique à vontade, tá? A gente for analisar aqui no nosso contexto, nossa empresa nasceu de um segmento extremamente nichado, que é a saúde suplementar. E recentemente a gente viu a oportunidade de abrir para outros nichos. E isso tem sido uma grande dificuldade, porque a gente é acostumado com um tipo de público, um tipo de mercado, e agora como se a gente estivesse abrindo uma nova contabilidade, porque é tudo novo. Então a gente é acostumado com grandes operações falando de saúde,
e agora a gente está tentando atacar empresas menores, principalmente do Simples Nacional. A estratégia que a gente tem usado aqui, e muito na parte de marketing, a gente está tentando olhar para algumas lacunas que o mercado tem em relação à prestação de serviço de contabilidade. Hoje a gente fala muito de um serviço segmentado, de um produto customizado para aquele público. E hoje você vai buscar ali contabilidade para qualquer coisa, basicamente você acha por aí. Então, o que a gente tem tentado identificar hoje é pegar esse grande nicho dessas empresas de simples, que a gente pode fazer esse teste e a gente ver aonde que o mercado ainda não atacou 100%, aonde a gente tem uma abertura e aonde que a gente consegue atacar usando toda a expertise que a gente já tem de operador de plano de saúde. Porque o mais importante, eu acho, é a gente olhar para o mercado e para o nosso cliente. Não adianta a gente falar, não, vou atacar tal nicho só porque tem alguém fazendo. Mas a gente precisa ter dados e informações para isso. Por exemplo, aqui a gente tem feito uma campanha de tráfego para tentar encontrar as palavras-chave de tráfego, aqui falando um pouco mais de marketing, mas aonde que a gente tem aqui, por exemplo, em Curitiba, brechas de palavras-chave de contabilidade de segmento, que em São Paulo já está saturado. Então, a gente consegue identificar até por regiões, por aqui ser uma região menor, a gente entende que tem uma tendência de mercado lá, que talvez a gente possa replicar aqui. Então, essa tem sido uma das estratégias, pensando em abrir a contabilidade e que eu vou atacar. Acho que você tem que ter um produto certo para o consumidor final certo, e eu acho que a segmentação ela é muito importante hoje. Eu vou complementar aí o que o Jéssica falou, né? A gente nasceu muito de uma necessidade do cliente, né? De um cliente de outra empresa que também é filiada nossa aqui, e surgiu a necessidade de ter um contador para operadora de plano de saúde, né? Com regras e tal, a partir de 98 e foi com essa evolução chegando na contabilidade, né? A gente tem uma empresa também de atuário, né? Isso surgiu lá em 98 e em 2010 teve essa necessidade de ter uma contabilidade especializada, porque ninguém gostava de fazer contabilidade para operador e muito partiu da necessidade do cliente, né? Então, acho que quando você você busca um cliente, você encontra a necessidade dele, você consegue suprir essa necessidade, aí você tem um segmento, aí você tem um produto, né? Então, esse foi o nosso início, né? E como a gente já teve essa lógica de necessidade, bem o que o Jéssica acabou de dizer, né? Buscando um outro nicho de mercado onde eles têm a necessidade também de ter uma contabilidade diferenciada, né? Então, buscando sempre atender essa necessidade do cliente de forma diferenciada. Esse é o nosso objetivo e também é uma boa maneira de começar uma contabilidade, um escritório contábil, né? Perfeito. Até eu acho interessante trazer esse gancho que a gente acabou tendo dentro desse bate-papo, é que aqui a gente tem 2 cenários muito distintos, mas muito promissores. Então, a gente tem o Leandro, que vem de uma contabilidade que atende um público com um perfil um pouco maior, olhando para vários segmentos, e a gente tem também o contraponto, que são vocês aí do time do Rafa e do Gesser, que olham para outro formato, que olham para um segmento mais específico, que é um público muito nichado, e pelo que eu entendo, foi uma situação, talvez em ambos os casos, depois, Leandro, até se tu puder trazer um pouquinho dessa tua história, de como que vocês tomaram a decisão, talvez pela abertura da empresa, mas é que eu vejo que possivelmente em ambos os casos foram pessoas que estavam no momento certo, na hora certa, e que viram uma oportunidade de fazer algo diferente. Então, a gente fala muito que a dor do cliente é o que nos empenha, é o que nos faz fazer algumas mudanças, é o que nos faz abrir negócios, resolver problemas e ficar em constante evolução. Então, isso é fundamental, é olhar para o cliente e verificar realmente o que aqui no meu negócio
talvez eu precise mudar, ou o que na minha região tem uma necessidade e que eu, como profissional, posso contribuir, posso fazer algo diferente e também rentabilizar um serviço, um período que eu tive aí de estudo. Leandro, não sei como é que foi o início da tua empresa, se vocês também partiram de uma necessidade, como é que foi esse teu começo? Bom, o começo foi de uma necessidade, né? A necessidade de transformar aquele serviço que prestava para um escritório de contabilidade enquanto empregado, transformar numa prestação de serviço, mas aí como proprietário do próprio escritório de contabilidade. Então, eu sou gerente aqui do escritório já há 6 anos, a contabilidade já tem 11 anos, então os 3 sócios que abriram esse negócio, eles trabalhavam junto no escritório grande aqui também da região, e o serviço que eles prestavam, né, para aquele nicho de cliente era muito bem visto. E aí surgiu essa necessidade, esse sonho aí de montar o escritório de contabilidade. Como eles já tinham bastante conhecimento nesse ramo, eu costumo dizer que a nossa contabilidade ela cresceu do boca a boca, de um indica para outro, quase que não teve nenhuma necessidade de investimento em marketing, etc. Então, esse diferencial de atendimento ao cliente e aquela expertise naquele nicho de negócio que fez com que a contabilidade crescesse. Então, hoje, com o passar do tempo, aí a gente foi abrindo mais esse nicho de negócio, pegando empresas de outros ramos, e aí a expertise dos 3 sócios e com mais as pessoas que vieram agregar a equipe no decorrer do tempo, aí que conseguiu perdurar e também deixar a contabilidade assim, bem firme no ramo que ela atua. Perfeito. E falando um pouco desse tempo, a gente vê vocês já contabilidades renomadas que já passaram por vários momentos da evolução que a gente teve de tecnologia, a gente começa a pensar, e uma pergunta que eu acho que é interessante, talvez o Rafael comece também com essa resposta, em que momento vocês olharam para a carteira de cliente de vocês, para o cenário de vocês e decidiram que era necessária a contratação de um software, que já não era mais possível seguir com a rotina de maneira manual ou fazendo tudo por planilhas, ou talvez na época até o próprio caderno que a gente fala tanto. Qual foi o momento que vocês tiveram essa percepção, Rafa? Tu pode começar com essa resposta para nós? Posso sim. Eu acho que hoje isso não é tão antigo, né? A gente trabalha aí, a gente sabe que o sistema aí vem de 2000, 2002, aí já tinha sistema, até antes já tinha sistema, mas não tinha tanto acesso, né? Você abre uma empresa hoje, se você não tiver um software, independente de qual tipo de empresa, você não consegue nem iniciar. Esse é um ponto, né? Hoje tudo você precisa de um relatório, tudo você vai precisar fazer análise. Você hoje trabalha com indicadores, você não consegue trabalhar. Fulaninho me deve ali no caderninho, eu estou anotando no caderninho aqui. Hoje nenhuma loja, isso não é para diminuir ninguém, mas nenhuma loja de esquina aqui que vende, fatura 10 mil reais por mês, eles têm um sistema, nem que seja uma planilha de Excel para cobrar o cliente, para ter esse controle, é necessário, né? Então, assim, hoje não tem, eu vejo que não tem um momento que você vira a chave. Você já começa com ela virada. Você precisa de um software já desde o início, né? E a gente começou aqui com um software que atendia, tinha uma vasta gama ali de produto e a gente conseguia fazer quase tudo dentro desse software. Mas o quase tudo não era tudo. E daí a gente teve que optar em trocar, né? A gente fez a troca pelo sistema da Thomson, né? A gente atua com domínio, a gente atua com domínio pouco tempo até, né? A gente teve uma facilidade em fazer essa transição do sistema legado para o sistema domínio. A gente trocou o sistema na virada do ano de 2022 para 2023 ali de uma maneira bem orgânica, né? Eu posso dizer assim, coisa de 3 meses a gente já estava com o domínio implantado e funcionando. Então, só finalizando aqui, né? Hoje não tem como você optar por colocar um sistema a partir do momento que você cresce ou que você tem uma demanda maior. Hoje você tem que começar com o sistema até para ajudar nesse crescimento do seu escritório. Uhum. Perfeito. Léo, tu queres trazer um complemento, Leandro? Pode ficar à vontade sobre esse tema.
É exatamente o que o Rafael falou. Não tem hoje em dia como você trabalhar analogicamente, né? Eu sou do tempo da nota do papel, das 5 vias coloridas, aí futuramente da nota fiscal eletrônica, mas com importação por BIP, né? Com leitor de código de barra. E aí futuramente veio o manifesto dentro do domínio, e aí o cliente já manifestava a nota, a gente fazia importação. E aí outras ferramentas agora que fazem as capturas automáticas de XML. Então, desde que eu entrei, o nosso escritório ele triplicou de tamanho e eu continuo com o mesmo tamanho de equipe, pela tecnologia, né, pelo software que a gente utiliza. Então, hoje, no mundo que a gente está, nessa velocidade, que é o mundo que a gente vive hoje, se você não tiver um software que te entregue algumas ferramentas, não só o mais e o menos, só a contabilização, você não consegue lutar contra o seu concorrente, né? E a questão de você ter um concorrente, ele vai te demonstrar suas fraquezas. Então, se você não tem parceiros e produtos, equipamentos, para que você consiga lutar de igual para igual com o seu concorrente, você está fadado ao fracasso. E agora no digital, o teu concorrente ele passou a ser o Brasil inteiro, né? Porque de qualquer lugar, a qualquer momento, a gente acaba tendo concorrentes que concorrem diretamente com a gente e nem sempre estão à nossa porta, né? E Gesser, a tua experiência de marketing, acho que vem muito a contribuir. Porque há um tempo atrás as empresas contábeis, elas não olhavam muito para essa questão de marketing. Eu acho que no nosso ramo também a indicação faz muita diferença, mas hoje é preciso estar no digital, né? E como é que é a tua experiência com vender contabilidade nesse mundo digital? Fiz a escolha de abrir uma contabilidade, escolhi um software no tempo ideal. Como é que está sendo isso para ti levar essa experiência de como vender a contabilidade para as empresas, para os teus clientes? Bom, eu já inicio falando que a contabilidade de plano de saúde sempre foi no boca a boca, porque o sócio, o Sr. Pedro Pereira, é uma pessoa bem conhecida na área, então nunca foi investido em marketing para isso. Né? Sempre ele foi a pessoa, a figura, e era o influencer naquela época para poder vender a contabilidade. E foi um grande desafio a gente começar a trabalhar com marketing, porque a gente não sabia. A contabilidade é um nicho muito difícil de você prospectar online. É difícil, mas não é impossível. E tem os caminhos certos para se fazerem isso. Então, hoje a gente tem investido bastante em marketing digital, né? A gente tá deixando um pouco de lado tudo aquilo que é o tradicional e caindo de cabeça no digital. Então, hoje, as nossas campanhas, elas vão muito para Google, Facebook, Instagram, produção de vídeo, produção de conteúdo. A gente iniciou agora a produção de conteúdo, porque a gente acredita e por tudo aquilo que a gente tem investido e não dado certo, a gente vai aprendendo. E a gente entende que se a gente tem que criar relevância para esse nosso público, independente de qual ele seja, a gente tem que demonstrar autoridade. E você tem que estar próximo desse consumidor, entregando conteúdo de qualidade, conteúdo que ele realmente vá usufruir e facilitando esses canais de acesso, atendimento por WhatsApp, a pessoa digitar o que ele espera no Google, do nicho que ele tem, a gente aparecer lá. Então, eu acho que esse que é o que a gente tem trabalhado hoje e assim, é fundamental hoje, mas é difícil. E eu até tenho uma pergunta para o Rafa, até em detalhes, assim, porque vocês recentemente passaram pelo processo de implantação. E pelo trabalho que vocês já têm, acredito que tem uma carteira de cliente bem robusta. O processo de migração dá medo, né? Porque de repente tu trabalha com marketing, tu está prospectando, tu está buscando abrir novos negócios, tu está olhando para outros segmentos de mercado, de repente decidir trocar de software e preciso passar por um processo de implantação. Como é que foi esse teu processo, Rafa? Fluiu bem? Como é que foi o engajamento da tua equipe quando vocês tomaram essa decisão de mudança, assim? Aqui foi tudo bem, graças a Deus deu tudo certo. A gente tem alguns prazos aí que tem multas pesadas, né? Tanto de uma operação normal de contabilidade, como de uma operação regulada, que é o caso que a gente atende. Né? Então, a gente tem prazos que a gente tem que cumprir e o sistema tem que estar rodando.
né? E para nós foi muito tranquilo, porque a gente já faz isso com o cliente. A gente participa de implantações com o cliente. Então, o cliente vai lá, ele acaba mudando de sistema também, né? Daí um sistema ERP já mais, eu posso até dizer assim, um pouco mais robusto, que daí tem contas a pagar, contas a receber, contabilidade, estoque e assim por diante, e a gente já faz isso no cliente. Então, para nós, né, com essa expertise aí de atender o cliente de uma maneira bem especializada, a ponto de a gente também ajudar na implantação dos sistemas que eles adotam, então, para nós foi bem fácil fazer isso com o domínio. Então, quando eu falei ali de uma maneira orgânica, é que foi mesmo. Então, a gente começou cadastrando saldos iniciais, configuração do sistema, importando os dados do legado, e daqui a pouco a gente já viu que o sistema já estava funcionando de uma forma bem redonda, e a gente tem aqui, apesar de atuar com o sistema legado em período passado, mas a gente tem várias pessoas que já trabalharam com o domínio, né? Porque o domínio atende vários escritórios aqui de Curitiba também, e a gente acabou tendo uma troca, até num turnover de equipe aqui, em que vieram bastante gente com essa especialização, com esse sistema já, com esse conhecimento do sistema, né? Então ficou mais fácil toda essa parte de aprendizado, e também todo treinamento que foi dado pela equipe do domínio ali, principalmente nas parametrizações entre folha e contabilidade, para a gente otimizar o tempo, para não ter mais lançamento de folha manual, né? Então, eu vou pegar lá a folha de pagamento, vou fazer o lançamento manual, não, a gente já faz via integração. O fiscal também, que é uma parte importante, né? Uma parte que as contabilidades têm um pouco até de medo, de receio, porque é onde a gente sabe que, às vezes, a gente pode ser penalizado por algum erro. A gente também trabalhou muito bem nessa parte de parametrização, de LALUR, LACS e assim por diante, né? Então, por ter essa expertise, eu acho que para nós foi muito tranquilo essa transição, né? Durou aí, a gente começou em novembro e em janeiro já estava funcionando 90% dos clientes dentro da domínio, né? E funciona muito bem hoje o sistema aqui. A gente ainda tem algumas coisinhas ali que estão dentro do legado por causa da questão de Ops, né? Então, tem uma demonstração que a gente tem que enviar para a agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ainda não tem domínio, mas que eu sei que está evoluindo essa parte do DIOPS, né? Mas para nós foi tranquilo. Perfeito. Leandro, vocês já não tiveram essa experiência tão recente ali, já faz um certo tempo que vocês estão com domínio, né? A gente iniciou a mudança dele em 2015, né? Nós tínhamos lá o concorrente de vocês, e aí eu entrei no escritório em 2017 e o pessoal ainda estava em implantação, porque os colegas aí da contabilidade com certeza vão concordar comigo que achar tempo vago no processo diário é uma coisa para se ver, né? E aí eu entrei... Não tem, né, Leandro? Não tem tempo ocioso na contabilidade. Não existe tempo ocioso, exatamente. Então, eu entrei justamente com essa missão, que era criar um planejamento para que conseguisse fazer uma transição do software antigo para esse software novo, de forma que tivesse um início, meio e fim, porque o pessoal estava consultando o relatório no domínio, consultando o relatório no sistema antigo, juntando os dois para poder entregar para o cliente. E aquilo ia ser uma loucura e daí que ia ficar pior, né? Então, depois que eu entrei, a gente fez um projeto de implantação e a gente conseguiu, igualmente, como o Rafael falou, virar em 3 meses. Em 3 meses, a gente conseguiu migrar todo o sistema para o sistema domínio. Deixamos em stand-by aquele servidor que tinha o sistema antigo durante mais um ano. Depois exportamos todas as questões de relatórios, informações para um banco de dados, que a gente pode consultar até hoje, mas foi bem tranquilo daí nessa parte de planejamento. Mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, que por melhor que seja o software, se você não tiver uma organização na hora de fazer a implantação, no treinamento, no tira dúvidas, não importa qual software que você vai colocar. Lógico que a qualidade do software é importante, mas o ser humano por si só, ele tem aquela aversão à mudança, né? Eu não sei se o Rafael implantou isso, mas, por exemplo,
dos nossos colegas aqui do escritório, o outro era melhor, por quê? Porque o outro fazia tal coisa. Eu falei, mas ele fazia tal coisa, mas era vulnerável. Ele deixava fazer tal coisa porque ele era vulnerável. O domínio ele não deixa porque ele é menos vulnerável nesse quesito. E assim, aos poucos, a gente foi dando esse treinamento, a gente fez, de lá para cá, a gente já fez 4 reciclagens de treinamento com o pessoal aqui da unidade de Curitiba, contrata algumas horas, eles vêm, demonstram as novas ferramentas que tem, porque são muitas atualizações e às vezes a gente passa batido um flag novo que aparece e tudo mais. Então, a gente mantém esse treinamento sempre ativo e online com o pessoal, e aí foi tranquila a utilização. É o desafio de todos, eu acho que é justamente esse engajamento, né? A organização, o planejamento e engajamento. Então, a gente vê quando profissionais como vocês, que já têm experiência de gerir equipe, né? Já têm uma noção clara com relação a processos de implantação, com relação a projetos também, né? Isso faz toda a diferença, até para que a equipe também se sinta mais segura para poder seguir, né? Nesses processos de mãos dadas, porque senão a gente começa a ver cada um caminhando por um caminho diferente, fazendo coisas diferentes com objetivos e acaba destoando aí da necessidade que de fato a empresa tem. E agora o nosso interlocutor oficial chegou, o Fabrício, então sou obrigada a parar um pouquinho para te dar um oi, Fabrício. Não sei se estava te substituindo à altura, mas eu fiz o meu possível. Não, eu estava ouvindo quer aqui falar um sim pelo pouquinho? celular. Eu peço até desculpa aí, né, pelo computador aqui, eu precisei desinstalar o aplicativo, instalar novamente, porque o navegador não estava conseguindo carregar a página, tá? Mas eu estava ouvindo aqui pelo celular aqui, tá tocando muito bem. Parabéns Perfeito, aí então. pelo pessoal e obrigado a participação de todos. Os palestrantes ajudam bastante. Já que a Taine deu esse tempinho aí, eu tenho uma pergunta aqui. Como é que vocês fazem para captar clientes para vocês? Como é que vocês fazem a busca para ter mais clientes, né? Porque agora, sabendo tendo a ferramenta, o sistema da domínio, a gente sabe que existe mais tempo aí para vocês buscarem novos clientes. Como é que vocês fazem? O Gesser, né? Eu sei que trabalha no marketing, ele já fez algumas, fez alguns comentários, mas como é que vocês fazem aí para... Eu acho que a maneira mais eficaz hoje de você captar cliente de contabilidade é você estar dentro da sua tribo, né? E aí eu volto a falar de segmento, né? A época que a gente mais fecha quando tem mais congresso de plano de saúde, onde tem eventos de operador de plano de saúde, é aí que você gera os contatos e é aí que você consegue fazer as suas vendas, né? Isso para um público bem nichado, né? Tirando isso, a captação de cliente hoje ela vem muito pelo Google. Então, o Google está trazendo muitos leads para a gente. A gente tem uma boa campanha de marketing no Google de tráfego para poder trazer o cliente para lá, porque ele vai buscar isso aí. Você tem que aparecer para ele logo nas primeiras opções de busca. Então, eu acho que são duas realidades diferentes. Aquele que é nichado, eu acho que é muito importante você estar junto na tua tribo, você fazer parte de grupo de LinkedIn, grupo do que seja, grupo de classe, você tem que estar ali dentro, você tem que mostrar que você faz aquilo lá. Agora, resta dessa captação até de um público mais abrangente, vamos supor aqui um nicho que a gente está pretendendo atacar, clínicas. Clínicas, a gente tem colocado isso muito no Google, porque não tem como a gente estar presente em tudo, né? É muito amplo, então a gente tem que estar lá quando ele buscar pela gente. Então, essas são mais ou menos as duas frentes que a gente ataca. Mas eficiente mesmo é você estar ali na sua tribo, conversando, trocando ideia com o público. Então, legal. É diferente aí do Gesser e do Rafael. A nossa contabilidade não tem uma equipe de marketing voltada, né, para essa divulgação. O que a gente faz é alimentar ali o nosso Facebook, nosso Instagram. Nós não investimos nenhum valor na questão de leads no Google, e o nosso crescimento ele se deu unicamente por questões de indicação mesmo. Então, nosso ramo de negócio ele tem bastante indicação por contabilidade, confiável e expertise naquele estilo de negócio, e o nosso crescimento foi assim. Então, temos muito que aprender ali com o Gesser aí nessa questão de marketing, né? E é uma coisa que eu confesso, é uma deficiência do nosso escritório, essa questão do marketing. Mas a gente conseguiu atingir esse tamanho, talvez
não passe, além disso, por essa deficiência, mas a gente conseguiu chegar até esse tamanho que a gente está, sempre de forma orgânica. Aproveitando, eu vou trazer mais uma pergunta também que a gente tem, que é com relação à valorização do escritório contábil. Como que vocês definem os preços? Pensando não necessariamente no preço em específico, mas no valor que vocês levam para o mercado através da mensalidade, dos honorários. Como que vocês tomam essa decisão? O que tem de diferencial? Qual é, de certa forma, uma estratégia macro assim por trás de uma definição de preço? Quer começar, Rafael? Posso? Pode começar. Preço sempre é mais complicado, né? Cada um tem uma Não metodologia. adianta a gente dizer, É, né, o que mais Rafael, perguntam. que não é, às vezes, pela cara do cliente, porque a cara do cliente ele influencia em você também. É a cara do cliente, é o tamanho do cliente, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, que é assim que funciona mesmo. Mas então, como que a gente trabalha aqui a questão de preço? Pelo conhecimento que a nossa equipe tem, né, principalmente o quadro societário que os diretores da empresa têm, pela conversa inicial que a gente tem ali com o nosso cliente, quando é um cliente de início, a gente tenta criar para ele uma projeção de faturamento, o que vai acontecer, e com base nisso a gente tenta projetar quantas horas de trabalho você vai ter, né? Como que eu vou ter tantas horas de trabalho da minha equipe de analistas, minha equipe de assistentes, etc. Quando é uma empresa que já vem de um outro escritório de contabilidade, fica mais fácil até de fazer esse trabalho, né, porque você tem os relatórios ali e tudo mais, a gente consegue ver com números reais isso. E aí, obviamente, que a gente sempre apresenta essas questões para o cliente, essas questões tecnológicas que a gente tem. Não vou dizer para vocês que hoje todas as ferramentas que a gente utiliza da Domínio o cliente aceita, como, por exemplo, o Onde, o Messenger, a questão de manifesto e tal. Então, a gente pensa também, quando nós vamos trabalhar em preço, nessas ferramentas. Cliente, você vai fazer para nós a questão do manifesto da nota toda semana e tal? Não, eu vou. Então, a gente consegue até dar uma amenizada no preço. Não, eu não vou, vai ter que mandar nota, vocês vão ter que bipar para entrar. Então, é um outro diferencial de preço. Então, a gente analisa mesmo o que o cliente vai conseguir utilizar, o que ele está apto a utilizar da ferramenta. Assim como o Rafael falou ali, a questão do fechamento da folha, então hoje ele é muito automatizado com a questão do ONVIO. Mas também, eu vou dizer, não são 100% dos clientes que aceitam utilizar daquela forma, né? Então, se o cliente ele vai utilizar a ferramenta lá para fazer esse lançamento das rubricas, é um tipo de valor. Se você não vai utilizar, vai exigir muito mais processos da minha equipe, é um outro tipo de valor. Então, a gente tenta fazer dessa forma, meio que hora ser humano mesmo, para fazer essa implantação e a geração de valor. Aqui, para a gente precificar a base, pelo menos que a gente pegou, uma estratégia foi um pouquinho diferente. Eu acho que sim, tudo isso que o Leandro falou é o correto, né? Mas quando a gente foi precificar aqui, principalmente para atingir esse novo nicho, né? Porque é totalmente diferente do que a gente trabalhava antes. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei uma empresa fictícia, uma empresa, quer dizer, que existe, e fui cotar com todo mundo que eu achava que era meu concorrente direto. Para entender, como que o mercado está cobrando e o que o mercado está oferecendo. Aí eu consigo validar o meu preço. Eu não tenho como eu pegar um nicho que é totalmente diferente de outro e tentar aplicar a mesma coisa. Não dá. Tanto que quando a gente fez o primeiro estudo disso, o nosso preço ficou muito caro. Porque a gente trabalhar com operadora de saúde e ter essa complexidade e trazer para a empresa do Simples, simplesmente ela não comporta, né? Então, a gente olhou para o mercado primeiro, a gente fez essa pesquisa, a gente entendeu o que o mercado estava cobrando em relação à escala, e a gente criou a nossa própria tabela em cima disso. Isso para empresas do Simples Nacional, né? Que a gente pode tabelar certinho. Para empresas como a gente trabalha com plano de saúde, é um pouquinho mais complexo, leva alguns estudos, alguma coisa, tanto que o processo de venda é maior, mas para isso a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, ver quanto que cada um estava cobrando, para a gente ver se realmente está certo. Eu não sei se o Fabrício, né, o Fabrício Moreira é o nosso gerente aí da filial de Curitiba.
sei se o Fabrício também tem alguma pergunta para fazer para eles, né, Fabrício? Fique à vontade também aí. Na verdade, a gente pegou, né, alguns pontos aí da precificação de valores, né, de como vocês trabalham com nicho de mercado, né, nicho específico. Eu acho que isso é bem bacana e é uma das tendências, né, do serviço contábil, né, é se especializar nessa área de um nicho específico ali e seu diferencial, né. Então, essa é uma das tendências aí também dos serviços contábeis, né. Falando um pouco da contabilidade, né, conforme ali o nosso colega Leandro comentou, né, que o escritório cresceu, tem bastante funcionário, né, e aí o escritório continua crescendo, né, então o escritório continua crescendo. E agora, como é que fica essa questão da função do proprietário do escritório, né, com estratégia e foco na gestão, né, ou seja, essa mudança que quando o escritório ele começa pequeno, né, o contador ele é um pouco de operador, ele é um pouco gestor, ele é um pouco comercial. E conforme o escritório vai crescendo, o papel do contador ele passa também a ser um pouco mais gerencial do que operacional, né? Então, como é que é essa mudança na visão de vocês, né? Como é que foi essa mudança no escritório de vocês, né? E como vocês hoje tentam consolidar a gestão e o operacional do escritório? Aqui no nosso caso, eu acho que eu e o Rafael, a gente é exemplo do que foi feito, né? O Pedro Pereira, que é o sócio, ele fica muito mais no estratégico hoje e colocou, acho que, pessoas que ele confia para cada área, né? Eu na parte não operacional e o Rafael na parte operacional da empresa. Tem que delegar e você tem que ter as pessoas e você tem que saber o que você precisa, né? Então, eu acho que isso é muito importante e acho que é por isso que a gente está crescendo hoje e mudando bastante coisa, porque não tem como. Até se a gente for separar aqui a parte não operacional, que envolve marketing e outras coisas, e comercial, isso e aquilo, já toma muito tempo. Imagina se eu olhando, se eu tivesse que cuidar da parte operacional, contabilidade, eu acho que eu não ia conseguir desenvolver. E acho que a mesma coisa para o Rafael ali. Então, você começar a dividir e a montar essa estrutura e ter pessoas de confiança é fundamental. Isso daí que você falou é quase uma síndrome do dividir e conquistar. Se você pega tudo para você, cara, você não vai dar conta. Essa é a grande verdade. Você não vai dar conta. Você pode virar à noite, você pode fazer o que você quiser, que você não vai dar conta. Então você tem que dividir as tarefas, tem que saber delegar, né? E eu acho que quando você cresce, isso, acho que o Leandro vai concordar com a gente. Quando você cresce, você tem que crescer também num todo, né? Você tem que crescer, vai crescer a tua estrutura, você vai adquirir softwares novos, você vai ter que implantar coisas que quando você e mais um não existia, métodos de avaliação, desempenho e assim por diante, né? Então, quando você cresce, você vai ter que começar a olhar para os grandes, né? E começar a ter a atitude grande, né? Então, é difícil essa transição, né? Eu passei por isso aí recentemente, há 1 ano e meio, nessa transição do operacional para gestor, né? Então, a gente sabe que é difícil, às vezes a gente coça os dedos para fazer um lançamento contábil, para fechar um balanço, mas a gente sabe que o nosso papel agora é diferente, né? Que a gente tem que, de fato, saber delegar todas as tarefas e criar, né, mecanismos para que a gente possa, de fato, ter o controle das ações, né? E daí não é você controlar o que a pessoa está fazendo, mas sim controlar o final do que ela está fazendo, né? E isso é mais importante. Eu acho que a análise de desempenho, dar o feedback no momento correto, dar um feedback bem assertivo, mostrando todas as qualidades, todos os defeitos dos seus comandados, eu acho que é um caminho que faz só o escritório crescer. Eu voto com os relatores, né? Falaram tudo ali, o que eu penso também, e acho que um dos exemplos mais práticos dessa questão de que o sócio, o computador, ali, o proprietário do escritório, ele tem que sair da operação é que hoje nós somos nós aqui, gestores, e não os donos do escritório, né? Então, eles já não estão mais dentro da operação, porque quando você olha para a operação, eu vim da área de exatas, né?
E eu gosto de transformar tudo em número. Então, eu comento que quanto é teu honorário mensal, teu prolabore? É X. Então, para você fazer qualquer lançamento, a sua hora homem, sua hora humana é muito mais cara do que um assistente para fazer. Então, você tem que voltar a sua atenção para outras coisas, né? Estratégia, estar no cliente, dando aquele suporte, porque tem muitos clientes ainda, principalmente nesse ramo do Rafael, do José, mas o nosso cliente ele é muito daquele do contato com o dono do escritório ainda, nem que seja uma horinha por mês, assim, para ele saber que ele é um cliente especial e tudo mais. E isso toma tempo, né? Mas ele é um tempo produtivo, é um tempo que vai fazer você consolidar o seu cliente. Sair da operação é importante, o que o Rafael e o José falaram, ter pessoas de confiança é muito, muito importante, ter o software confiante, confiável, né? Também é importante. E aí, lógico, focar ali na estratégia, focar no planejamento e ter esses indicadores. Não tem como a gente chegar a nível de lançamento para analisar. A gente tem que analisar o indicador. Tá certo o indicador? Quanto que deu de desvio? Como que está a avaliação dos clientes com relação ao atendimento dos nossos colaboradores? E é com base nisso que daí, se necessário, a gente vai abrindo e descendo mais lá no ponto onde tem que fazer a melhoria. Bacana, bacana. E a tecnologia, né, ela tem um papel fundamental nesse crescimento e nessa mudança de gestão, né, mudança de função de cada um de vocês, né? Então a tecnologia ela tem está evoluindo bastante, né, a nossa vida como um todo, principalmente, né, na vida pessoal e também na vida profissional, né? Mas quais são as principais evoluções, né, que a gente pode citar aqui, que ajudou vocês em relação à tecnologia, né? Porque o Leandro comentou agora no final, né? O que a gente tem que analisar são os indicadores, né? Mas quem processa esses indicadores é a tecnologia, né? São ferramentas que processam esses indicadores, né? O Rafael também comentou ali sobre a questão da dificuldade de sair do departamento e para outro, querer, né, o dedinho está coçando ali para fechar um balanço, para fazer um lançamento conta, débito e crédito, né? Mas como que vocês veem, né? Ou seja, quais são as principais evoluções tecnológicas que ajudaram vocês a ter essa mudança de funções? Quem quer começar? Eu acredito ali que acho que um dos principais softwares hoje que a gente utiliza para esse controle, né, é o OnView Processos, né? A gente tinha o antigo Gesta, né, que a Thomson Reuters comprou o Gesta. A gente tinha o Gesta, daí agora a gente tem o OnView Processos e o OnView Processos nos ajuda muito. Porque hoje a gente mapeou todo o esquema de contabilização, vamos dizer assim, todo o processo de fechamento contábil via workflow e passando para outras áreas, né? Por exemplo, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo é o cliente enviar a documentação. E daí, caso o cliente não envie naquele prazo começa o próprio OnView Processos ali a cobrar esse cliente, dizer, não, você está atrasado, você tem que enviar a documentação e tal. A partir do momento que ele envia a documentação, já cai na parte de escrituração, lá o contador vai começar a escriturar a contabilidade, escriturando, a gente termina a escrituração, a gente vai para a parte de conciliação, que é fechar tudo, para ver se está tudo fechando com os relatórios, depois da conciliação vai para a parte fiscal, para cálculo de PIS, COFINS, ISS, ICMS, em alguns casos que a gente tem aqui também, daí volta para o contador contabilizar esses impostos. Daí, daqui a pouco, volta para o fiscal de volta, por causa de imposto de renda, contribuição social. Então, a gente mapeou todo um processo de contabilidade, isso de acordo com o seu nicho, né? Então, a gente tem contabilidade aqui, que a gente chama de contabilidade tradicional, e a gente tem as reguladas, que detêm um pouco mais de expertise para fazer, né? Então, a gente tem provisão técnica e assim por diante, que é obrigatória por resolução normativa. Então, a gente fez todo um modelo dentro do sistema que hoje eu consigo ver aonde está, né? Vamos supor, o que falta para você fechar o seu cliente? Falta documentação. Então, está lá no OnView que o cliente não enviou a documentação.
eu já estou na parte de conciliação, consigo ver que o nosso funcionário está na parte de conciliação, né? Caso ele falte, ele fique afastado por doença, ou vamos supor, entre de férias, a gente consegue dar sequência pelo workflow montado dentro do ONV. Então, é uma ferramenta que hoje a gente utiliza bastante. Até um tempo atrás, a gente tem uma crítica interna nossa, que a gente mal utilizava o ONV da forma que poderia ser usado. E a gente foi implementando ele em um outro formato, e hoje a gente entende que ele está suprindo a nossa necessidade ali para dar um indicador, para saber a posição, para a gente ver se a gente está conseguindo fechar no prazo do contrato, que é lá os 25 dias úteis para fechar o balanço de acordo com o envio da documentação do cliente, né? Porque por mais que a gente queira, às vezes, fechar tudo de uma vez, conciliar tudo muito rápido, depende muito do cliente enviar essa documentação para o escritório. E eu acho que é uma ferramenta que nos ajuda bastante. E, assim, a cobrança de documento, chegar o e-mailzinho para o cara, você não enviou a documentação, acho que é um ponto bem importante do ONV Processo. Sem falar que a gente também utiliza o Messenger aqui, e esse Messenger também aqui, a gente tem ali 30, 40 atendimentos no dia. Às vezes o atendimento com esse cliente fica o dia inteiro com o cliente atendendo ele, né? Tirando dúvida ali, ele se sente confortável com atendimento via WhatsApp, aí, muito proporcionado pelo Messenger. Bacana, bacana, perfeito. Eu vou passar então agora a palavra para a Silvânia, né? Vai fazer as considerações finais, né? Porque já passou do horário, né, Silvânia? Porque a gente... Tá bem legal aqui o bate-papo, né? Se deixar, a gente fica até às 8 horas da noite aqui batendo papo. Se deixar, a gente tem, olha, muitas dúvidas, perguntas, né? As pessoas que estão nos assistindo também, só que a gente sabe que todos têm compromisso aí, tem sua agenda para cumprir. Vou botar aqui na tela novamente, tá? O nosso QR Code. Tá? Para quem ainda não conseguiu ler, escanear aí e preencher, para ter o desconto especial aí, né? Para você que está no nosso webinar de hoje. E enquanto vocês fazem isso, eu agradeço aqui a disponibilidade do Rafael, do Gessé, do Leandro, do Fabrício, da Taine, né, que foi pega de surpresa. Vamos lá, Taine, eu e você vamos fazer esse webinar até o Fabrício começar a conseguir conectar. Agradeço, assim, né, muito pelo tempo de vocês, que a gente sabe também que é um tempo precioso, mas vocês tiraram esse tempinho para trazer aqui para as pessoas que estão conectadas com a gente, informações importantes do que fizeram para crescer, para chegar ao sucesso, né? O que vocês passaram e hoje conseguem falar e fazer com facilidade aí para estar onde estão. Também agora passo para vocês, caso queiram fazer também as suas considerações finais aí do nosso encontro, fico à disposição para vocês aí fazerem. Não sei se o Fabrício quer começar, Taine, fica à vontade. Vamos lá, então. Eu quero também agradecer aí, né, a presença de todos, né, nossos clientes parceiros aí, Rafael, Leandro e Gessé, certo? Por estar nos ajudando aí com esse projeto, né, aceitou aí, né, aceitaram o desafio, né, e está com a gente aqui, nos ajudando aí. Obrigado mesmo, obrigado a todos, obrigado a Sil também, obrigado a Taine aí que me ajudou, né, na conexão. Aqui na unidade de Curitiba, né, só trazendo aqui efeito de informações também, né, para trazer mais conteúdo para vocês também. Então, o nosso mercado de Curitiba, nós temos um mercado aí de 43%, né, do market share aqui na região de Curitiba, mais de 2.200 clientes, né, e o nosso suporte também é um suporte que vem destacando no mercado, né, então nós temos um suporte que a nossa fila de espera é em média de 1 minuto, tá, de 1 minuto na fila de espera, e 89% dessas ligações a gente resolve o suporte na primeira ligação. Então, os clientes ligam e é atendido ali na primeira ligação e já consegue solucionar todas as dúvidas que o usuário tem, tá? Na primeira ligação. 89% das ligações a gente consegue concluir o suporte na primeira ligação, tá? Então, passo a palavra aí para os demais convidados para fazer as finalizações. Bom, eu agradeço, então, ao convite, né, do pessoal de Curitiba aqui, o Fabrício, o Ricardo, com quem a gente tem mais contato, sempre nos atende muito bem. Inclusive, a gente recorre a eles quando demora um pouquinho esse suporte, aquele 1% que demora um pouco mais, a gente recorre a eles, né? E eles sempre estão aí à disposição para nos ajudar.
Agradeço a Sil, a Taine também, que nos ajudaram nessa questão tecnológica, aí, que a gente teve um probleminha na entrada. E fica o convite, né, para o Rafael, para o Gisele, ou aqueles que estão nos assistindo, quiser fazer uma visita aqui no nosso escritório de contabilidade, para trocar essas experiências, né, porque a gente viu que são ramos totalmente diferentes, são atuações diferentes, estratégias diferentes, e agora foi dia 22, foi dia do contador, né? Foi dia 22, dia 20, agora é data. Mas até é isso, né? Aí eu até fiz uma reunião com o pessoal, dei os parabéns para ele e até comentei com eles que a nossa classe de contadores, né? Eu não sou contador, né? Sou de exatos, mas não sou contador. Que é uma classe muito forte e que às vezes não sabe o quão forte ela é. E se ela quisesse parar por um mês sem trabalhar, ela parava o Brasil inteiro. Então é uma classe muito forte, né? E às vezes a gente precisa trocar essas experiências para que a gente consiga crescer. Foi a frase que o Rafael trouxe, e eu uso ela um pouquinho diferente, que o Rafael falou de dividir para conquistar, e eu falo dividir para multiplicar, né? Então, às vezes, é dividir essas experiências que a gente tem, essas estratégias, para multiplicar, porque, graças a Deus, o Brasil, com todas as suas dificuldades econômicas, etc., e tributária, né? Nós chamamos de manicômio tributário, né? O povo é muito guerreiro, o povo é muito corajoso, ele vai e ele abre a empresa mesmo. Ele não quer saber, ele vai e ele abre a empresa. E para ele abrir uma empresa, ele vai precisar do escritório de contabilidade para dar o suporte. Então, tem cliente para todo mundo, tem bastante cliente, a gente consegue crescer com certeza aí dividindo essas estratégias, essas atuações. Bom, vamos lá, eu agradeço o convite aí por participar ali, né? Trazendo um pouco do meu conhecimento com marketing aí, bom que a gente conversar um pouquinho. E se por acaso alguém quiser trocar uma ideia de marketing aí contábil também, acessa nossas redes lá no Instagram, Complexo Contábil, a gente troca uma ideia, sempre vamos trocar figurinha para a gente poder crescer junto. Obrigado, pessoal. Opa, gente, eu agradeço também o convite, né? Foi bem legal de participar aí. A gente sabe que a gente fala um pouquinho mais do que devia, né? Mas precisando da gente, a gente está à disposição aí para ajudá-los. Perfeito. Novamente, eu agradeço a participação de todos que estiveram conosco conectados até esse momento, né? E a vocês que estiveram aqui conosco. E a gente conta aí para um próximo webinar, né? Quem sabe a gente organiza um outro com mais tempo ou com novas perguntas para a gente levar aí para esse pessoal aí. Obrigada, então, e até um próximo encontro, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. gente.